Jesus. O que eu vou compartilhar com você é algo muito simples. E vai ser mais rápido, eu espero. Tenho que viajar daqui a pouco. Como eu amo Jesus. Seja sincero. Existe alguma coisa melhor do que Jesus? Existe. Não existe. Ele é lindo, doce. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Semana passada o Senhor começou a compartilhar algo comigo. Espírito Santo, me ajuda. Estes dias, eu creio que o Senhor está compartilhando alguma coisa comigo e eu quero ouvir e entender. Não é segredo o como eu amo a igreja no Brasil, como eu amo os líderes no Brasil, como eu respeito a igreja brasileira, como eu respeito os chamados de vocês, o destino de vocês. E muitas vezes dá vontade de bater, dá vontade de beijar, é uma mistura. Mas eu amo a igreja no Brasil e eu sou grato a Deus pelos homens e mulheres que Deus tem levantado nessa nação. Continuam queimando e sendo uma voz do coração do Senhor. Nos próximos anos, e não são muitos, nós temos grandes desafios como igreja brasileira. Nós temos grandes desafios como igreja no mundo. E o Espírito Santo está colocando no meu coração algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Que o tema dessa mensagem é os desafios da igreja dos últimos dias. É os desafios que estão à nossa frente. Semana passada eu estava no norte do Brasil, no Acre, e o Senhor compartilhou isso comigo. Você é do Acre, né? Aleluia, eu amo aquela terra, o povo precioso demais. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com isso, com vocês. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 são capítulos que são dolorosos, porque mostram os defeitos da igreja, mas mostram também a esperança para a igreja. E eu acho que se o livro de Apocalipse tivesse acabado no capítulo 3, seria um dos livros mais tristes da Bíblia. Mas graças a Deus pelo capítulo 4, que diz assim: sobe para cá e eu vou te mostrar que tem mais, que tem mais, que tem mais, que tem mais, que no final vocês vão vencer, que no final vocês vão conseguir. Mas o capítulo 3 fala sobre algumas igrejas, e eu até encontrei com o Ricardo essa semana, e parece que o Espírito Santo está falando a mesma coisa. Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, e alguns dizem que a carta às 7 igrejas são cartas que têm a ver com momentos históricos da igreja. São 7 momentos históricos da igreja. Pode ser. Alguns dizem que não tem nada a ver, outros dizem que tem tudo a ver. Mas eu creio que pode ser, pode não ser. O Espírito Santo, ele move de formas que a gente não entende. Mas eu não quero afirmar que Laodiceia é a última igreja. Mas eu quero afirmar para vocês que a igreja dos últimos dias se parece com a igreja de Laodiceia em alguns aspectos.
E é o que nós vamos falar hoje de manhã. Isso é muito importante que você ouça essa palavra e entenda o que o Espírito está dizendo. O nome Laodiceia se deve a uma honra que um marido deu à sua esposa, que chamava Laodice. E ele mudou o nome da cidade para Laodiceia para honrar a sua esposa. E Laodiceia foi uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, naquela época, era rica. Tinha muito dinheiro, tinha muita prosperidade. E Laodiceia foi onde o cristianismo entrou primeiro naquela região. Foi Laodiceia, onde eles sentiram o cheiro desse grande mover primeiro, foi ali, naquela região. Foi como se fosse o lugar onde o evangelho entrou, a porta, o local de entrada. Ou seja, Laodiceia tinha uma importância muito forte no papel, porque de certa forma ela foi uma porta de entrada. Hoje Laodiceia está deserta, geograficamente, né? E ela é chamada de Castelo Velho. Envelheceu e ficou deserta. Fala, ai, ai, ai. Mas o Senhor escreveu para essa igreja. Olha o que o Senhor escreveu para ela. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Fala, ai, ai, ai. Não quero que você fique chateado comigo. Se você ficar, fica com o Ricardo, porque ele que me convidou para ministrar hoje. A culpa é dele. Mas eu creio que a igreja do Brasil corre um risco muito grande de se parecer com a igreja de Laodiceia. O primeiro desafio que está à nossa frente, vira para alguém que está do lado, o primeiro desafio de igreja no Brasil é não nos tornarmos mornos. Belisca o seu irmão. Pode beliscar, eu estou mandando. Belisca ele com amor. Fala assim, meu irmão, isso aqui é para se lembrar. Você não esfria não, velho. O Senhor disse, você está morno. Você perdeu o fogo. Pior ainda, você nem esfriou e nem esquentou. Você está água morna. Você é tão, desculpa a expressão, né? Porque vai parecer que eu sou contra o equilíbrio, mas eu sou a favor do equilíbrio. Você é tão equilibrado teologicamente que você está perdendo o melhor de Deus. Tem lugares que eu vou e não conta isso para ninguém. Eu olho para a teologia do pessoal e falo, meu pai, que teologia bagunçada. E aí eu olho para Jesus, e Jesus está ministrando para o povo, falou, Jesus, por favor, não entra aqui não, Jesus. A teologia deles é meio desequilibrada. Jesus fala, não estou nem aí para a teologia deles, eu quero me revelar a eles, e eu vou ajustar eles para que eles me conheçam, para que eles me entendam. Eu não vou falar, porque senão vocês vão ficar chateados comigo, mas virá um grande mover de Deus no Brasil. Isso aqui é outra pregação. Aleluia. Primeiro desafio da igreja brasileira nos próximos anos é não perder o fogo por causa das riquezas, por causa da prosperidade. Mas você diz, Judson, é Deus que está nos prosperando. É verdade. É Deus que está abençoando o Brasil financeiramente. É verdade. Mas a Bíblia diz que toma cuidado com os enganos da riqueza. A riqueza nos engana. Dá-nos um falso sentimento de segurança. Dá-nos um falso sentimento que tudo está bem. Que tudo está jóia. Que nós estamos bem. Que tudo está legal. Olha o que o Senhor disse aqui.
Está ficando silêncio aqui, eu acho que vocês estão ficando chateados já, né? Estou quase lá. Dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Isso vai doer, mas eu vou falar. Igreja brasileira, acorda, não se engane. Deus prometeu que Ele ia prosperar o Brasil, e Ele está prosperando, mas eu quero te dizer uma coisa: se nós perdemos o foco da razão pela qual Deus está nos prosperando, se nós perdemos o foco, se nós perdemos o foco daquilo que Deus nos tem, o que os céus vão dizer de nós: olha, coitado, miserável, pobre, nu. Você diz: eu tenho tudo, não preciso de nada. Esse é um dos maiores perigos que está à nossa frente, porque Deus vai continuar prosperando o seu ministério financeiramente, vai continuar prosperando os membros da sua igreja financeiramente, mas é seu trabalho como pastor ensinar eles a não amar as coisas deste mundo, mas amar o Senhor acima de todas as coisas. É sua responsabilidade mantê-los queimando. Estava ministrando em um lugar um dia desse, não me lembro, não sei onde, acho que era, não sei, Santa Catarina, um lugar assim. E eu falei uma coisa com eles, eu não sabia, é Criciúma, eu não sabia que lá era o local do carvão. E tem uma tradução, Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, a orla do seu manto enchia o templo, havia uns serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam: santo, 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 um para o outro, e e eu disse: ai de mim, que sou homem pecador, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, eu vou morrer. Aí a Bíblia diz assim, uma tradução, achei interessante essa tradução, ela diz assim: então voou um anjo, pegou um carvão que estava incendiado e colocou nos meus lábios e disse: vê, purifiquei a sua iniquidade. O Senhor falou comigo: Judson, sabe quem você é? Falei: o que eu sou? Judson, você é um carvão, mas quando você está queimando, você é muito útil para a minha obra. Judson, você é um carvão feio de longe, as pessoas não querem tocar em você porque tocam, tem sujeira, mas Judson, quando você pega fogo, eu posso voar com você ao redor do Brasil, ao redor das nações, ao redor das cidades, e tocar vidas. Sem fogo, meu irmão, seu ministério não é útil. Morno, você não serve. Aleluia. O Senhor vai pegar um carvão incendiado nesses últimos dias. Ele vai surpreender o Brasil. Esse carvão incendiado lá no trono. Porque, isso aqui, vou entrar numa questão teológica complicada, não, vamos lá. Sabe o que a Bíblia fala daquele tição que é tirado do fogo? Você não tem ideia do juízo que vem sobre ele. Jesus, você é muito forte, Deus. Vira para o seu irmão e fala: irmão, não perde o fogo. Não perde o fogo. Não perde o fogo. Ele disse: eu sou rico, eu tenho tudo, não preciso de nada.
Sabe, o problema da riqueza, eu vou para muitas nações que são de primeiro mundo, e uma das coisas que eu percebo no dinheiro é que ela gera uma zona de conforto. O cara se sente confortável. Está tudo bem, para que orar? Está tudo jóia, para que chorar? Sabe, coitadinho do Judson, ele está desequilibrado, ele chora muito. Oh, coitadinho, né? Às vezes, países de primeiro mundo olham para... Eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu viajava em alguns países de primeiro mundo, eles diziam, não, isso funciona lá no seu país, né? Tipo assim, vocês são pobrezinhos, então vocês são assim, vocês pulam, choram e tudo, mas aqui a gente não, nós somos equilibrados. Misericórdia mesmo. Brasil, eu estou te falando com muito amor. Não se torne morno, para que Deus não nos vomite do destino que Ele tem para nós nos próximos anos. Qualquer coisa que eu falar, o Ricardo vai consertar depois, ou piorar, né? Porque Ricardo... Aleluia! Interessante, quando você vê, eu lembro algumas nações que eu vejo, né, o cara passa naquela... um BMW, Mercedes, ou aqueles carrões luxuosos, você fala, não, que benção, hein? O cara está bem. Os céus olham muitas vezes e dizem, coitado. Não é assim? Você olha lá na rua, vê um mendigo, e você fala, coitado, miserável, pobre, cego. O cara, você precisa de Jesus. Você vê o cara numa BMW, você fala, não, que benção em Deus, eu preciso, não quero, tomo posse. Mas os céus dizem, coitado, miserável. Desculpa, derrubei essa teologia toda hoje, né? Não tem nada de errado ter um BMW, meu irmão. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o seu coração não pode estar nessas coisas. O que eu estou te dizendo é que você pode ter essas coisas e os céus olham para você e falam, coitado. Interessante que a palavra coitado significa digno de dó. Como que eu vou ter dó daquele cara que mora naquela mansão e dirige aquele BMW? Tem dó de mim, vou orar para ele não. Mas eu quero dizer que eu chego, o Ricardo pode dizer isso, a gente chega em algumas nações e a gente ora para a igreja e o nosso coração se enche de pena. Mas tudo luxuoso, tudo chique. O nosso espírito está doendo por eles. Porque se você perde o fogo e a fome e a paixão, se perde o mais importante. Miserável. Pobre. A palavra usada pobre aqui é pitocos, que significa uma condição, pode ser uma condição da alma. O cara tem tudo, mas a alma dele está desesperada. Quero dizer para vocês, Deus, eu vou falar isso mais uma vez, Deus está colocando e vai colocar muito recurso nas mãos da igreja nos próximos anos. E eu quero te aconselhar, invista nos pobres, invista nas nações, invista nos perdidos, invista, semeie para fora. Para que essa prosperidade não se torne senhor da sua vida. Ele diz, você é túpio, você é blind, você é cego. E você está nu. Mas você diz que você tem tudo. O desafio da igreja nos próximos anos é continuar queimando e não confiar na falsa prosperidade. Vira para o seu irmão e fala, o desafio da igreja nos próximos anos é continuar queimando e não confiar no engano das riquezas, mas no Senhor. Mas no Senhor, mas no Senhor, mas no Senhor, mas no Senhor, mas no Senhor.
Igreja brasileira, pareça-se com Davi. O dia que Davi foi ungido rei, veio gente de todas as tribos. Cara, você é o cara. Puf, deu oferta para ele. O outro falou, você é o cara, eu trouxe isso para você. Você é o cara, eu sou seu servo. Eu sou osso dos seus ossos, eu sou corpo do seu corpo. Eu estou junto com você. Davi falou, yes! Esperei tanto tempo para isso se cumprir. Aí ele já vira para alguém e fala, nós precisamos trazer a arca da aliança. Nós precisamos trazer a presença de Deus. Nós precisamos trazer a arca da aliança. Eu não sei como, eu sei que eu vou fazer bobagem, mas sabe de uma coisa? Eu tenho tudo, eu estou honrado, eu estou próspero, eu estou rico, mas eu não estou satisfeito até a glória de Deus ser estabelecida, até a glória de Deus ser estabelecida, até a glória de Deus estar no nosso meio. Aleluia. Deus. Aleluia. Os desafios que estão à nossa frente se parecem com os desafios da igreja de Laodiceia. Próximo desafio, ele diz, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Fala, Senhor Jesus, dá-me revelação essa manhã. Dá-me revelação essa manhã. Fala, Senhor, eu quero comprar a verdadeira riqueza. É ouro refinado no fogo. Diga, a verdadeira riqueza é ouro refinado no fogo. Porque é isso que Jesus disse aqui. Jesus disse, compra ouro refinado para que você enriqueça. Então ele está dizendo que tudo aquilo que eles tinham não era riqueza verdadeira, era sombra, eram coisas que estão aí para nos servir. Mas ele estava dizendo, pega ouro refinado no fogo, porque isso é a verdadeira riqueza. Ouro refinado no fogo fala de pureza. Sabe o que nós temos que ensinar os nossos jovens? É difícil eu falar nisso porque a gente tem tão pouco tempo, mas na verdade eu acabo tendo pouco tempo porque eu cantei demais, né? Mas o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado para não ensinar os nossos jovens a se tornarem materialistas, mas amarem a pureza. Se o nosso jovem está na faculdade, está se formando, a gente não preocupa se ele está dormindo com a namorada, se ele está se prostituindo. Eu quero te dizer uma coisa, o ouro refinado no fogo tem a ver com a pureza. Sabe por quê? Alguém me perguntou hoje quando eu cheguei, Júlio, você tem que contar um mover que houve aqui no Belo Horizonte alguns anos atrás. Onde que eu estava me perguntando, eu falei, um dia eu vou contar, se eu lembrar. Mas sabe o que aconteceu alguns anos atrás? Ricardo é testemunha disso. Deus encontrou uma geração que gritava santidade ao Senhor. Deus encontrou uma geração que disse, eu não vou deitar com meu namorado. Deus encontrou uma geração de homens que dizem, eu vou viver uma vida de integridade. Eu vou fugir da pornografia. Eu vou fugir dos pecados deste mundo. E essa geração começou a gritar, começou a berrar. Os céus começaram a se mover na direção dessa geração. Porque o Senhor encontrou ouro puro, refinado com fogo. A pureza é... Vocês estão me entendendo? Diga, pureza é a verdadeira riqueza. Diga, Deus, eu quero pureza.
na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus atos. Oh! Muitas vezes eu estava em nações ricas. Eu estava doido para pegar um avião e voltar para o Brasil, para ficar com vocês. Mas eu pensava, aqui eu estou num lugar confortável, lá às vezes eu vou dormir numa rede, ou num lugar inconfortável, mas tinha uma riqueza, que era pureza, Sandra. E chegar numa reunião e ver jovens com mãos limpas. Isso é precioso demais. Por favor, mantenham a pureza. Ouro refinado no fogo. Fala de um metal puro. Compra isso. Ele fala, compra porque custa um preço. Tem horas que você tem que falar, nossa, está doendo, mas eu vou pagar o preço. Tem horas que você vai ter que dizer, meu Deus, isso é muito caro. Às vezes, rapazes tiveram que dizer naquela época, rapazes disseram para mim, sabe de uma coisa? Deus me falou para abandonar esse meu namoro que não está agradando a Ele. Mas eu quero tanto, mas sabe de uma coisa? Deus me mandou para parar agora e só buscar Ele. Eu pensava, meu Pai, isso é ouro puro. Refinado. Aleluia. Aleluia. Compre vestes brancas para tampar a sua nudez. Aquele que está nu, ele foge da presença de Deus. Vira para o seu irmão e diz, aquele que está nu, foge da presença de Deus. Ele cria um ambiente onde a presença de Deus não se manifeste. Sabe por quê? Porque a presença de Deus revela a nossa nudez e a nossa vergonha. Eu vou falar isso novamente. Aquele que está nu, ele foge da presença de Deus, porque sabe que a presença de Deus vai revelar a sua nudez e a sua vergonha. Mas aquele que entende que está nu, mas está cheio de temor, ele corre para Deus e fala, Senhor, me veste. Assim como o Senhor vestiu Adão. O Senhor chegou no jardim do Éden e falou, Adão, cadê você? Ele falou, eu me escondi porque eu descobri que eu estava nu. Ele fugiu da presença de Deus. Deus falou, vem cá, arranca isso aí, filho. Arranca essa palhaçada. Não devia ter falado isso aí, né? Arranca essa patacada, sanga isso aí, meu filho. Que eu vou ali fora, eu vou matar um animal, vou derramar o sangue dele na terra, e eu vou te investir. Diga, Senhor, me veste essa manhã. Me veste essa manhã. Adão foi vestido com a sombra. Nós somos vestidos com o Cordeiro verdadeiro. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Aleluia. Pedro, quando viu Jesus, ele estava nu, ele pulou na água, porque ele foge. Mas aqueles que são vestidos com sangue, vestidos de pureza, eles veem o Senhor, eles correm para Ele, beijam Ele e abraçam Ele. Para nós não se tornarmos uma igreja que foge da presença, nós precisamos sempre checar as nossas vestes. Está fazendo sentido para vocês ou vocês estão viajando na maionese?
Vocês estão entendendo? Sim, 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 sim. É o desafio da igreja. Vamos lá para me terminar. Colírio. Sempre nós precisamos afinar a nossa visão. Sabe por que alguns de vocês vieram nessa conferência? Vocês são líderes, vocês pregam provavelmente melhor do que eu, melhor do que Ricardo. Mas às vezes Deus te coloca sentado num lugar como esse. E você fala, minha teologia é melhor do que esse cara esquisito. Mas sabe por que Deus às vezes te coloca assim? É porque Ele quer afinar a sua visão. Ele quer de tempo em tempo lavar os seus olhos, para que a sua visão seja afinada, para que os seus olhos sejam afinados com dele, para que ele fale com você, para que você ouça, e para que você afine a visão que ele te deu, porque é muito comum a gente começar, eu me lembro há muitos anos atrás, alguém me falou uma expectativa, um navio ele sai por exemplo, da África, em direção ao Porto de Santos, em São Paulo, se ele errar o cálculo, 0,0,0,01 ou 0,5%, ele vai parar em outro continente. Então ele tem que sempre ajustar a sua visão, ele tem que sempre afiar a sua visão. A nossa vida cristã, sempre nós precisamos afinar a nossa visão e colocar colírio. É o desafio da igreja. Eu quero dizer uma coisa, a visão que Deus deu para o Brasil é linda, maravilhosa, poderosa, ungida, graciosa, linda. Mas você precisa manter ela com colírio. Você está me entendendo? É o desafio da igreja. Porque daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, mas o que Deus nos mandou fazer mesmo? Então, nós estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer, está nada. Porque você não manteve a sua visão afinada com o coração de Deus. Vocês estão me entendendo? Diga sim ou não? Então, tá bom. Caleb, meu filho, ele sempre fala comigo, ele fala, pai, pode fazer isso? Eu falo, Ele falou, não. Sim ou não, pai? Sim ou não? Eu falo, sim, meu filho, ou não, né? Ele fica pedindo. Então fala sim ou não. Pronto. Aleluia. Vamos lá, temos que terminar. Versículo 19. Tem mais 2 desafios e nós vamos terminar. Jesus disse assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-se. Vira para o seu irmão e fala, o próximo desafio da igreja é ser batizada com zelo. Sacode alguém que está do seu lado com muito amor e fala, você precisa ser cheio de zelo. O zelo pelo chamado de Deus na sua vida, zelo pelo propósito de Deus na sua vida, zelo pela revelação de Deus, zelo por aquilo que Deus te deu, zelo. Um batismo de zelo, no grego fala zelos, que um dos significados é uma indignação. É uma indignação santa. Nós não vamos perder o que Deus nos deu. Nós não vamos abrir mão do que Deus nos deu. Eu não vou me vender, eu não vou me dobrar. Eu vou continuar vivendo aquilo que Deus me deu. Eu vou agarrar os princípios, eu vou agarrar o que Deus colocou na minha mão. É uma indignação. É um zelo pelo coração de Deus, pelo propósito de Deus, por aquilo que Deus tem para a sua vida, por aquilo que Deus tem para você. Interessante que eu conheci um cara que foi batizado com zelo. O nome dele é Jesus, Yeshua HaMashiach. A Bíblia diz que o zelo pela tua casa me consumiu.
Nós precisamos de uma geração de homens que são consumidos pelo zelo de Deus, pela obra de Deus, pelo propósito de Deus. Será que a gente tem alguém aqui que essa manhã vai dizer: Senhor, me batiza com indignação contra o pecado, indignação contra a mornidão, indignação, sabe, contra a frieza, indignação contra a falta de visão, indignação contra o amor às coisas deste mundo, indignação. Eu preciso de alguém essa manhã que seja batizado com zelo, com essa indignação. Todo mundo está morno, você está fervendo. Como diz aquele versículo, pode vir quente que eu estou fervendo. Salomão tinha que ter colocado isso, né, em Provérbios, porque isso tem a ver com a gente. É a gente que está fervendo, é a igreja que está queimando. Na hora de editar, eles vão tirar isso do vídeo, pode ficar tranquilo. Aleluia. Zelo. É isso que vai nos levar para chegar no final da carreira e dizer: completei a carreira, cumpri o que Deus me chamou para cumprir. E aqui está, Senhor, o chamado que o Senhor me deu nas tuas mãos. Toda a palha foi queimada, toda a madeira foi queimada. Ai, sobrou muito ouro. Aqui está, Senhor. Aqui está, Senhor. Aqui está, Senhor. É só uma geração zelosa que tem coragem de pôr fogo na palha. Só uma geração batizada com zelo tem coragem de tirar a palha para fora. Eu estou com medo de pregar essa pregação, porque essa pregação vai se tornar uma realidade. Há um temor de Deus muito forte no meu coração essa manhã. Nós precisamos de homens cheios de indignação, cheios de zelo pelo chamado de Deus. E esse zelo vai nos levar a uma metanoia, a um arrependimento. Versículo 20. O último desafio dos últimos dias. Que eu estou falando hoje, tem outros, né? Mas que eu estou falando hoje. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Dá um beijo nele e diz: eu te amo, Jesus. Eu vou te dar o segredo do mover de Deus. Você fala: o meu sonho é que Jesus entrasse nas nossas reuniões e curasse os enfermos, e derramasse pó de ouro, fizesse o paralítico andar, curasse os enfermos de novo, dançasse conosco, que Ele nos servisse uma mesa. E o Senhor está lá do céu falando: o meu sonho, filho, o meu sonho é habitar no meio de vocês. Leia Êxodo capítulo 24, leia Êxodo capítulo 25. Filho, olha, leia Gênesis. Eu sempre sonhei, filho, de entrar no meio de você, e te servir, e te dar uma mesa. Filho, o meu sonho é estar no meio de você, e te alimentar, e te dar comida, e te pegar no colo. Filho, o meu sonho é curar os enfermos no meio de vocês. Filho, o meu sonho é remover a maldição da sua família. Filho, o meu sonho é estar nas suas reuniões. E lá estamos nós, com um headphone na cabeça
dizendo: o meu sonho. A gente só ouve o som da nossa própria música, a gente só ouve o som da nossa própria mensagem, e a gente não ouve o Senhor batendo na porta dizendo: eu estou sonhando isso também. O desafio final para nós é continuar ouvindo. Continuar. Sabe como que avivamento acontece? Alguém ouve. Alguém ouviu. E aí ele vai até a porta e começa a abrir. É claro que essa porta tem uma chave. Essa porta tem uma forma de abrir. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos abrir. E Ele vai continuar entrando e continuar nos servindo. Sabe por que os avivamentos aconteceram na história? Porque alguém teve coragem de calar a boca e ouvir Deus. Deus, eu não vou falar o que eu acho. O que o Senhor está achando? Senhor, eu tenho uma coisa boa para falar hoje, mas o que o Senhor quer falar? Sabe por que às vezes ministros de louvor sobem na plataforma, ministram, pulam, rebolam, falam chu daqui, chu dali, e nada acontece? Porque eles cantam, rebolam, dançam e falam o que eles querem falar. Mas na hora que eles sobem e dizem: Senhor, o que o Senhor quer ouvir? Que canção que o Senhor quer que eu canto? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Oh, Senhor, mas eu preciso cantar essa música, porque essa música vai vender. Mas enfim, esse irmão só fica falando do DVD dele, do CD. Mas se ele quer avivamento, ele fala: Senhor, o que o Senhor quer ouvir hoje? Aí ele ouve o Senhor falando, ele se aproxima da porta, ele começa a abrir. De repente as pessoas começam a ser tocadas. De repente pessoas começam a ser curadas. Ele não entende porque é a mesma música que eu cantei ontem. Mas o que está acontecendo? É porque você ouviu. É porque você abriu. Então, um desafio da igreja dos próximos anos é porque nós temos tantas vozes maravilhosas no Brasil, que às vezes a gente fala: Senhor, eu estava numa nação um dia, e uma das nações onde tem os melhores teólogos da história, e eu fui pregar, e o Senhor falou comigo assim: essa nação não precisa mais de teólogos, Judson, precisa de malucos. Por isso que eu te trouxe aqui. Deus precisa de homens apaixonados e desesperados, porque nós temos tanta coisa boa. Eu não estou mentindo, tem tanta coisa boa nessa nação. Mas nós precisamos falar: Senhor, eu estou disposto a me calar. Eu tenho uma coisa boa para dizer, mas eu vou fechar minha boca para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Esse é o segredo do mover de Deus na sua cidade, na sua igreja, na célula onde você está, no lugar onde você está. Esse é o segredo. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro, e você irá com ele, e ele comigo. É simples, ouvir e abrir. Um outro dia eu falo com vocês sobre como que é o processo para abrir, mas é ouvir e abrir. É simples. A igreja de Laodiceia precisa entender isso. E no final o Senhor diz assim: ao que vencer, eu vou fazer que ele se sente. Uma tradução diz assim: eu vou fazer que ele se assente assim como eu estou assentado. Junto com o Pai, ele vai se assentar comigo. Última coisinha, vira para o seu irmão e fala: véi, é uma guerra, é uma batalha. Nós temos que vencer todos os dias. Nós não podemos desistir. É uma batalha. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.
Aleluia. Aham. Os desafios da igreja brasileira estão à nossa frente. A nossa prosperidade pode nos tornar mornos ou pode nos fazer homens e mulheres que vão transformar nações da terra. Eu falei isso uma vez no Brasil, porque a gente falou sobre prosperidade, tem que falar sobre dinheiro, né? O que acontece? Você se lembra de Arão e Moisés? Eles subiram no cume do monte, só que Arão ficou no meio do monte. Arão desceu, e aí Arão perdeu a visão de Moisés, de Deus e tudo mais. Aí Arão virou para o povo e falou: me dê dinheiro, me dê o seu ouro e me dê o seu ouro, para que eu edifique um bezerro, e esse bezerro vai ser o seu Deus. Quando Moisés desceu, ele virou para o povo e falou: me dê seu dinheiro, para eu edificar um lugar, para que o seu Deus venha. Ou seja, você pode usar a prosperidade para edificar um Deus para você, ou você pode usar a prosperidade para preparar um ambiente para que a glória de Deus venha. Os dois pediram, mas um pediu para edificar um Deus, o ouro se tornou o seu Deus. O outro disse: me dê para que o nosso Deus venha. Eu quero orar por um tipo de pessoa, porque nós não temos muito tempo. Sei que muita gente vai pôr a mão na sua cabeça esse fim de semana e vai ser muito bom. Sei que Luiz Hermínio vem aí daqui a pouco quebrando tudo, não é isso, verdade? Meu pai. Falar e quebra tudo. Dê um abraço nele para mim, por favor. Eu quero aqui na frente alguns irmãos vão dizer: Judson, eu entendi essa mensagem. Eu quero ser batizado com zelo. Porque é o zelo que vai fazer você pagar o preço necessário para o ouro, o preço necessário para as vestes, o preço necessário para o colírio, o preço necessário. Me rendo. Minha vida eu te entrego, Senhor. Batiza o meu coração com zelo. Que o meu coração queime pra ver o teu trono descendo entre nós. Batiza meu coração com zelo. Batiza o meu coração com zelo. Batiza o meu coração com zelo. Eu quero queimar
Eu quero queimar na pobreza ou na riqueza. Eu quero queimar quando humilhado ou honrado. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Queimar com teu zelo. Queimar com teu fogo. Batiza o meu coração. Batiza o meu coração com zelo. Batiza o meu coração com zelo, zelo por ti. Quero dizer para os pastores essa manhã, pastores, pastoras, que o Espírito Santo está vindo sobre vocês essa manhã. Alguns de vocês não sabem, mas Deus está guerreando por você nessa manhã. Os céus estão guerreando pelo chamado que o Senhor deu para você. Eu quero dizer uma coisa. Há um movimento no Brasil para restaurar a casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo há um movimento que está magoado com a igreja. Mas eu quero dizer para vocês que Deus vai honrar aqueles que querem restaurar a igreja, mas que amam a igreja e perdoaram a igreja. Vocês estão me ouvindo? O Espírito Santo está fazendo isso nessa hora. Há uma unção de Deus descendo sobre pastores e pastoras aqui. Ah, isso, Senhor, pode fazer, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Isso. Se você é um ministro de Deus, o Espírito Santo está tocando você e agora. Isso. Se você é um ministro, o Espírito Santo está vindo sobre você com fogo, isso, com zelo, isso, Espírito, faz o que o Senhor quer, Senhor, é a sua casa, não é minha, é o teu povo, não é o meu, Senhor, faz, Senhor, isso, Senhor, isso, toca, Senhor, toca nesses pastores, toca nessas mulheres, toca nesses homens, isso, Eia, pastor, seja cheio de Deus. Ele precisa batizar os pastores com zelo. Espírito Santo de Deus, levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, batiza-me com um santo zelo dos últimos dias, o zelo para arrependimento, o zelo para trocar as vestes, o zelo para comprar colírio, o zelo para pureza, o zelo para a tua casa, o zelo para a missão que o Senhor nos deu. Espírito Santo, me batiza com zelo, agora, toca Deus, toca, toca Deus, toca.